Boa tarde, pessoal. Vamos para a nossa revisão da lição de número 6, desse trimestre em que estamos estudando, Provados pelo Fogo. E a lição número 6 traz para a gente, agora virando um pouco a página do assunto que de forma recorrente a gente vem visitando desde a lição número 1 até a 5. A lição número 6, ela volta agora para o desenvolvimento cristão, para o processo do desenvolvimento cristão, e traz como proposta de estudo o tema de lutar com toda a energia. O que é interessante nesse tema e o que é curioso na forma como o autor conduz a lição para essa temática. Até agora a gente viu o que vem de fora para dentro enquanto proposta, ou seja, Deus nos submetendo à prova, ou Deus nos permitindo a aprovação, como uma forma de burilar, uma forma de desenvolver, uma forma de aparar arestas, uma forma de queimar a escória presente no ouro, e daí a expressão do crisol, né, nessa perspectiva da lição, a expressão do provar no fogo, mas como uma atividade, um exercício externo, ou seja, Deus provocando algo em nós para o nosso desenvolvimento. A lição número 6, ela inverte o modelo da visão e nos traz para uma percepção individual. Qual é o nosso trabalho, o nosso esforço, qual é a nossa postura diante desse processo de desenvolvimento. E é interessante porque isso cria um jogo, um balanço equilibrado na abordagem que o autor faz da lição desse trimestre, do processo da santificação, do processo do desenvolvimento do cristão. Há coisas das quais dependemos integralmente de Deus e há coisas que nós precisamos fazer ou nós precisamos decidir neste processo. E é nessa postura de equilibração entre esses dois fenômenos que a lição número 6 se encaixa bem a essa altura do estudo. Se a gente reparar, principalmente as duas últimas lições, nós fomos levados a encarar qual é o nosso paradigma de purificação. Na lição número 4, a gente olhou para isso, percebendo a imagem do Criador refletida no ouro que o Criador purifica. E na lição passada, que é a lição número 5, a gente se faz uma pergunta: até quanto e até quando a gente consegue suportar o fogo? Já a lição número 6, então, inverte esse modelo e vamos olhar para nós mesmos enquanto processo e desenvolvimento e qual é a nossa postura, a nossa resposta frente a essa consciência que temos do processo da aprovação. Então, pensando nisso, vamos para o verso principal da lição. Quem quiser me ajudar com o verso para memorizar, para a gente abrir o estudo dessa semana. E depois, hoje a gente vai dividir o nosso grupo em 5 pedacinhos, na verdade 4 pedacinhos, com os textos base da lição dessa semana, que é o texto de João, o texto de Colossenses, o texto de Pedro e o texto de Mateus, que são as leituras principais da semana, e esses textos valem um olhar atento para algumas das coisas que estão retratadas ali. Mas vamos ao texto inicial para começarmos a nossa discussão. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Colossenses 1, 29. Maravilha. Esse texto faz sentido se a gente ler o 28. Então, Maria Antônia, já que você está com a Bíblia aberta aí, por favor, leia o 28 para nós, o verso 28, que cria o contexto para esse verso. Eu estava lendo na lição. Ah, ok. Então, desculpa, sem problema. Mas eu acho. É só o tempinho de abrir a Bíblia, Colossenses capítulo 1, versos 28 e 29. Tá, 28. Isso a gente então, compartilha o texto 28, inteiro. Né? Isso. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Percebe? A abordagem do verso 29, ela tem este contexto como base. Qual é o contexto? Tem um aspecto desse contexto do verso 28 de Colossenses que tem a ver com a missão, ou seja, o que os apóstolos faziam, o que os cristãos deveriam fazer em resposta ao comissionamento de Cristo, ao ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, o texto abre
com essa referência de resposta, ou seja, a maneira como o cristão responde a esse chamado. Ou seja, nós proclamamos. E a proclamação tem dois vieses, ou duas abordagens: advertência e ensino. E essa advertência e ensino são feitos na sabedoria, ou com toda a sabedoria, para um propósito. Qual é o propósito? Apresentar todo homem perfeito em Cristo. E é com esta abordagem que Paulo vem com o texto. Para isso eu me esforço. Para isso o quê? Para proclamar, para advertir, para ensinar, com sabedoria, apresentando todo homem perfeito em Cristo, conforme a força de Cristo, ou seja, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Ou seja, o que Paulo conclui como base da sua missão? Tudo que ele faz, tudo que ele responde afirmativamente no fazer cristão, tem um propósito e uma fonte. O propósito é a proclamação, advertência e ensino para a perfeição do homem em Cristo. E a fonte, o próprio Cristo. Esse é o contexto que aborda o verso central dessa semana. E é em cima desse contexto que a lição vai transcorrer enquanto abordagem, começando por uma referência disto que é toda a sabedoria que deve ancorar o ensino. Ou seja, quando Paulo diz, quando ele expressa essa questão, advertindo e ensinando com toda a sabedoria, de onde vem essa sabedoria? Enquanto fonte pessoal, eu sei que é de Cristo, mas eu não tenho acesso a Cristo, assim como Paulo também não teve. Embora Paulo tenha sido chamado por Jesus pessoalmente, ele não conviveu com Jesus. Então, de onde vinha a sabedoria de Paulo, de onde vinha o conceito estabelecido como norte para essa sabedoria, com a qual ele ia advertir e ensinar as pessoas? Isso é o que a gente encontra no texto do capítulo 16 de João, dos versos 5 a 15. Eu vou pedir que alguém, se puder, faça a leitura desse texto, porque vale a gente olhar para essas 4 âncoras que a lição levantou, nesses 4 textos principais, para essas abordagens de fonte, estrutura do conhecimento, fonte, estrutura da transformação do ser humano e como é a postura do ser humano em resposta a tudo isso que ele passa a conhecer. Então, vamos lá, João capítulo 16, versos 5 até 15. Vale uma leitura rápida, como abordagem para a gente nessa semana. Se alguém quiser compartilhar a leitura, esteja à vontade. Vou ler. Ok. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vocês me perguntam para onde vais? Então, antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Olha o que é interessante nesse texto. Quando a gente fala do processo do crisol, e a gente vem abordando isso há um tempo, o crisol tem como propósito inicial a purificação do ser humano daquilo que é escória, daquilo que contamina o ouro, daquilo que empobrece o ouro. E quanto mais o crisol aquece, mais puro o ouro fica. Nessa metáfora do crisol, que foi abordada pelo aspecto da provação e, eventualmente, do processo do sofrimento, em função das coisas que a gente enfrenta no mundo
e esses processos nos maturam, nos purificam. Quando a gente olha para o lado oposto disso, que é o ser humano em si, dentro desse processo, essa abordagem de olhar para o ser humano, ela é uma abordagem de transformação. E esse ser humano que se permite transformar é também um agente transformador de outros. Enquanto ele mesmo se transforma, ele também trabalha a transformação de outros. Mas o grande ponto a perguntar é onde é que começa tudo isso? E o texto de João 16 mostra exatamente o ponto de start, o ponto de início dessa transformação, o ponto crucial dessa transformação. E é a presença do Espírito. Quando Jesus vira para os discípulos e pontua essa questão, vocês estiveram comigo todo o tempo. Percebe que nosso contexto é diferente. Nós não estivemos com Cristo por 3 anos e meio, como os discípulos estiveram. Os discípulos, tendo estado com Cristo por 3 anos e meio, ainda não haviam aprendido o que de fato precisavam no sentido pleno. Havia uma necessidade de uma virada de cenário, uma virada completa de cenário, que Jesus faz questão de pontuar, que vai acontecer com a manifestação do Espírito. Daí a expressão, se eu não for, o Consolador não virá, e acreditem em mim, é necessário que eu vá, porque vocês precisam do Consolador. E aí Jesus diz por quê? Quando esse Consolador vier, ele vai fazer 3 coisas. A primeira dessas coisas, ele convencerá o mundo do pecado. A segunda, da justiça. A terceira, do juízo. E ele dá uma razão para cada uma dessas coisas. Ele diz que convencerá do pecado, porque os homens não creem em mim. E olha que coisa interessante, eles estão face a face com Cristo, as pessoas tiveram a oportunidade de presenciar Cristo, mas não creram nele. E Jesus está dizendo, quando o Espírito se manifestar, a forma de ele atuar vai levá-los ao convencimento do pecado, e perceba, isso é um antídoto ao não creram em mim. Quando o Espírito os convence do pecado, eles poderão ter a chance de crer em Cristo, porque Cristo é a solução para o pecado. E quando eles lembrarem o que Cristo fez na cruz, isso talvez seja a sua oportunidade de salvação. E é por isso que, assim que convencidos do pecado, o Espírito os leva à justiça. Quem é a justiça ou o que é a justiça? A justiça é a manifestação de Cristo no Calvário, a manifestação de Cristo pagando o preço do pecado. Por isso, Jesus justifica a questão da justiça dizendo, porque não me vereis mais, ou não me verão mais. Portanto, assim que o Espírito nos convence do pecado, imediatamente ele nos aponta o resultado do pecado, que é a morte, que é o que me leva ao convencimento do pecado, e me aponta a Cristo como solução para a morte. Mas uma vez que eu não vejo mais Cristo, eu dependo do Espírito para isso. E por fim, ele me convence do juízo por uma razão. O príncipe desse mundo já foi julgado, portanto condenado, e já resolvida a questão. Ou seja, todo aquele que, convencido do pecado, olha para Cristo, percebe o juízo como uma oportunidade de defesa e não como uma pressão de ataque. E essa é uma parte muito interessante do processo do crisol. O crisol, de certa maneira, me faz perceber o pecado. E o crisol tem um agente. Esse agente é o Espírito. Quando o crisol me leva ao conhecimento do pecado e à percepção do pecado, imediatamente me é apresentada a solução desse problema, que é a justiça de Cristo. E eu tenho uma opção, aceitar ou rejeitar a justiça de Cristo. Se eu aceito, eu encaro o juízo com esperança, com convicção de que eu serei inocentado. Se, por sua vez, eu nego a justiça, eu tenho um problema. O juízo me será apresentado como julgamento e condenação, e o resultado disso, morte. Morte eterna. Portanto, quando o Espírito faz o seu papel, na realidade o que o Espírito está fazendo, e é isso que ele recebe como titulação ao fim da abordagem de Jesus. O Espírito que vai vir é o Espírito da verdade. O que significa dizer que, no processo de transformação imposto pelo crisol, na purificação do ouro imposta pelo ourives na ação do crisol,
A parte importante que me faz entender tudo isso e essa transformação ser adequada é a ação do Espírito da verdade. O que significa dizer que a transformação não é um ato natural. A transformação é um ato sobrenatural. Deus nos fornece recursos para essa transformação. A fé é um dom de Deus. O crer é da natureza humana, mas a fé é um dom de Deus. Ou seja, eu posso crer, mas não ter fé. Os demônios creem, mas não têm fé. Por outra via, se eu reconheço o meu pecado e aceito a justiça de Cristo, isso desperta em mim essa fé crescente que me caminha na direção da perfeição, que era o verso que abriu a lição. E daí a expressão de Paulo, de advertência, proclamação, advertência e ensino. A proclamação de que Cristo morreu por nós, a proclamação de que ele morreu por causa do meu pecado e a percepção de que o meu pecado exige justiça me leva às duas abordagens seguintes. A advertência, olha, cuidado com o que você decide, porque existe salvação, mas a escolha é sua, e se decidir mal, o juízo está proposto, está posto, está interposto, e você será julgado. Por outra via, há o outro lado da questão, que é se você entende a justiça e a aceita, então há um processo de aprendizagem e de desenvolvimento, que é o que faz o caminho ou o trilho da santificação, que é a perfeição proposta por Paulo. E a cada dia de desenvolvimento no Espírito da Verdade, eu vou aprimorando esse processo até me tornar dia perfeito na glorificação final. Dentro dessa perspectiva, o que acontece no primeiro passo desse crisol, eu devo, e é o que o título da lição propõe, lutar com toda energia. Qual luta? Permanecer no Espírito. E é interessante, porque se a gente voltar uma página na Bíblia, no capítulo 16 de João, a gente voltar para o capítulo 15, e o capítulo 15 expressava exatamente essa ideia. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E nós estudamos isso numa das lições do Crisol. O que significa dizer que o Espírito da Verdade me guia nessa direção. E a minha luta persistente é a luta de permanecer no Espírito. Quem permanece no Espírito e obedece à sua voz é conduzido a Cristo, aceita Cristo e aguarda a redenção. Por outra via, quem rejeita a voz do Espírito nega a única alternativa que existe para o perdão. E negando o perdão, não há perdão, e é a razão pela qual o pecado contra o Espírito Santo nada mais é do que rejeição da voz do Espírito e rejeição do perdão. Não há perdão possível para quem não o deseja, para quem não o aceita. Ou seja, não adianta eu me convencer do pecado e não aceitar a justiça de Cristo, não haverá perdão. Portanto, a ação do processo do crisol, produzindo o desenvolvimento humano, expresso no texto de Colossenses 1, 28 e 29, na realidade apresenta o que para a gente? Apresenta para a gente que há um processo, uma obra a ser desenvolvida, cuja a coalizão é divino-humana. Há, de um lado, a atuação sobrenatural de Deus, me dando o poder necessário para a vitória, passo a passo, na história da redenção, e, por outra via, há o livre-arbítrio humano, que tem que decidir se aceita ou não obedecer a Deus naquilo que Deus propõe, naquilo que Deus apresenta como referência para nós. E é nesse processo de trabalho conjunto, uma obra divina-humana ocorrendo, a graça atuando e a misericórdia de Deus me permitindo a vida, e, por sua vez, o seu poder me permitindo o desenvolvimento, e o livre-arbítrio humano e o esforço humano de permanecer em Deus, para que permanecendo nele seja transformado dia a dia, gera o resultado esperado, gera a transformação esperada pela ação do crisol. Caso contrário,
Literalmente, o crisol está esquentando, mas não está queimando. O crisol está esquentando e, em vez de eliminar a escória, está enrijecendo a estrutura, porque a verdade que não converte endurece o coração. E, nesse sentido, embora na física esse não seja uma realidade no caso do crisol, na parte espiritual é. A verdade que não convence, ou seja, não amolece o ouro para queimar a escória, ela enrijece essa estrutura e a torna intrabalhável, ela torna dura demais para ser trabalhada pelo ourives. E essa é uma parte interessante desse processo, ou seja, quando Paulo fala de que ele se empenha, ou seja, ele se dedica ao trabalho a um nível pleno, a um nível máximo, ou seja, ele investe esforço numa determinada direção. Qual é a direção para a qual Paulo investe esforço? O verso 29 traduz para qual direção? A direção é a pessoa de Cristo, a transformação esperada em Cristo e a ação esperada por Cristo. O problema nesse ponto da história é que a gente poderia parar o desenho aqui e a sensação talvez pudesse ficar de que a gente tivesse uma situação passiva na salvação. E embora seja verdade, no sentido pleno, de que somos salvos pela graça e não somos dignos da salvação, isso é uma verdade plena, bíblica, isso não nos isenta da responsabilidade do exercício do livre-arbítrio na direção correta. Porque uma vez que com a mente a gente perceba, entenda, compreenda o que o pecado fez conosco, há um passo a ser dado na direção da justiça e uma série de passos seguintes da manutenção dessa justiça. Ao que a lição vai abordar com a expressão de uma vontade disciplinada. Ou seja, existem hábitos a serem desenvolvidos a favor de Cristo e contra o pecado. Não adianta a gente dizer que vai produzir uma mudança simplesmente por uma ação externa de Deus. Sim, Deus pode operar milagres a todo tempo, mas é necessário que eu decida ir na direção de Deus, que eu invista na direção de Deus enquanto manutenção do relacionamento, para que o poder seja manifesto em mim para ter a vitória sobre algum hábito ou alguma circunstância de pecado. Portanto, é necessário disciplina. O equívoco que o ser humano pode cometer é achar que ele pode vencer o pecado disciplinando-se contra o pecado. Quando, na realidade, a disciplina é a disciplina da comunhão, a disciplina do exercício da proximidade com Deus e do pedido constante de Deus para a libertação do pecado. E óbvio que eu não preciso provocar o pecado para pedir a libertação. Já tem pecado suficiente ao meu redor para me provocar o tempo inteiro, eu não preciso buscar mais, o que seria insano. Mas a vitória sobre o pecado, ela não é um processo individual de ação contra o pecado, mas é um processo individual de disciplina, de ação a favor de Deus e de busca a Deus. É a comunhão constante, é a oração sem cessar, é o processo do estudo da sua palavra e o desenvolvimento disciplinado de bons hábitos que fecha as brechas dos maus hábitos. E não o contrário. A gente não conseguiria vitória sobre o pecado lutando contra o pecado. A gente consegue vitória sobre o pecado lutando a favor de Cristo. E é para essa direção que Paulo nos convida ao empenho, à dedicação. E, portanto, sim, é necessário disciplina. É necessário que se exerça o livre-arbítrio, que se exerça a capacidade racional na direção de Deus. Porque quanto mais a vontade estiver submetida à vontade de Deus, mais o corpo, regido por essa vontade, seguirá esses ditames. E se acostumará a isso, a ponto de necessitar de Deus como a respiração. E esse é o alvo do cristão. Esse nível de comunhão e essa proximidade com Deus a ponto de ansiar por Deus, de sentir falta de Deus o tempo todo e buscá-lo constantemente. É neste sentido que o ato do desenvolvimento cristão, no sentido de cena, no sentido de ato teatral, a cena desse desenvolvimento implica
algumas decisões, e o autor da lição escolhe como uma expressão a essa decisão o comprometimento ou o compromisso, e ele acresce com um adjetivo, radical. Sim, o cristianismo é radical, porque nós estamos tratando de dois pontos antagônicos, morte ou vida. Não há meio termo, não há zumbis cristãos. Ou está morto, ou está vivo. Portanto, é um compromisso radical. E radical a que nível? O texto de Mateus, o capítulo 5, vai ilustrar isso lá no Sermão da Montanha, e a gente tem uma forma que Jesus usa para abordar essa questão, que é: se uma parte do meu corpo produz escândalo ou tropeço, o que eu deveria fazer? É melhor entrar caolho no céu do que com o corpo inteiro e perfeito arder no fogo final. O que significa que, de fato, é radical. Óbvio que o texto não é literal, o texto é uma metáfora, é uma hipérbole, na realidade, mas a ideia dessa hipérbole é demonstrar o quanto é radical o processo de decisão do cristianismo. Ou seja, Deus não quer cristãos meia boca. Deus não quer cristãos pela metade. Deus quer cristãos plenos, de entrega plena. Esse também é o sentido do crisol. O problema é que essa entrega plena é um processo decisório, é uma escolha, e a gente viu na lição da semana passada que essa escolha carece de algumas questões, e eu falei na lição de estágios e passos nessa direção, que cada um daqueles personagens ilustrou: Abraão, Oséias, Jó e Paulo. Dentro desses degraus que passam pelo processo da adoração, que passam pelo processo do convencimento de quem eu sou e da minha indignidade, que passam pelo reconhecimento da atuação de Deus, e isso tudo me leva a um comprometimento final, a ponto de a gente ver a mudança radical que ocorre no Paulo perseguidor para o Paulo apóstolo, e que agora passa a pregar com todas as forças e empenhar-se nesse processo. O que na realidade ocorre nessa transformação radical, nesse compromisso radical, é uma decisão do ser humano de se afastar de tudo aquilo que o afasta de Deus e se aproximar de tudo aquilo que o aproxima de Deus. E neste sentido em específico, há um esforço humano. A salvação não é um processo de braços cruzados aguardando um Deus Papai Noel que nos entrega o céu. Ou um Deus que venha e tome todas as coisas que têm que ser feitas e as faça por mim. O que Deus prometeu para a gente foi tomar as nossas cargas, aliviar as nossas cargas que são impossíveis de carregar. Mas Ele não nos aliviou o chamado a tomar a nossa cruz para segui-lo. Há muita gente que espera que se cumpra a parte de Deus, traga para mim suas cargas, eu vou carregá-las por você, essa parte bonita que todo mundo gostaria que acontecesse. Mas o mesmo Jesus é aquele que me convida: cada um negue-se a si mesmo, cada dia, toma a sua cruz e vem e segue-me. Ou seja, há uma cruz. O problema é a gente escolher a cruz certa e não a errada. Se eu escolher a cruz errada, muito provavelmente o evangelho será frustrante. Ou frustrante por um trabalho insano de uma perfeição que nunca ocorre, ou frustrante porque ele não se resolve em transformação e vira um evangelho barato que, quando chega ao final, eu olho para trás e percebo que não houve desenvolvimento, não houve mudança, e, portanto, o vazio continua. Escolher a cruz certa é o grande ponto-chave dessa virada. E quando escolhi dar a cruz certa, que é a cruz da permanência em Deus, do afastamento do mal para a proximidade em Deus, e não do simples afastamento do mal, da tentativa de vitória pessoal. Não. É um esforço deliberado humano de ligar-se a Deus, de permanecer com Deus e com hábitos adequados ligados a Deus, e pedindo o tempo todo vitória sobre as coisas que se interpõem para, de alguma forma, desviar o foco. E é nesse sentido que a lição fecha com uma proposta: precisamos perseverar. Ou seja, eu não só preciso ter uma vontade disciplinada que me direcione à comunhão com Deus e à persistência nele. Eu não preciso apenas
de um processo de compromisso radical, mas eu preciso persistir esse compromisso. Ou seja, ele tem que ser constante, ele tem que ser diário, ele tem que ser permanente, ele tem que ser até o fim da vida. Não há um ponto de chegada enquanto estivermos nesse mundo. O ponto de chegada é quando estivermos no céu. Até lá, estamos numa caminhada que não admite nenhum desvio de olhar, nenhum desvio de esforço, nenhum desvio de foco, porque se perde, você está caminhando para trás e vai ter que remar de novo. Cada vez que a gente desvia o olhar, a gente volta no caminho, tem que andar de novo aquilo que já tinha sido trilhado. E é sempre complicado esse processo de ir e voltar no mesmo caminho, porque isso cansa mais do que já cansa o próprio caminho. Gera esforço mais do que já é o esforço necessário do próprio caminhar. Portanto, o perseverar nesse caminhar, o perseverar nessa estrutura, nessa caminhada, foi escolhido na lição dessa semana com o estudo da pessoa de Jacó. E a gente acabou de sair de uma lição onde a gente mergulhou na vida de Jacó por inteiro, portanto, ainda está fresquinho na memória os elementos dessa história, de Jacó lutando com Deus, de Jacó perseverando com Deus. Não vou deixar o Senhor ir embora se não me abençoar, além de perseverar uma noite inteira de luta. E o curioso é que durante a noite inteira ele lutou pelo que não precisava, para de manhã, depois de coxo, depois de manco, com dor, lutar por aquilo que de fato importava. Ele foi para o deserto para pedir a bênção de Deus e a atuação de Deus na sua salvação. Deus vem para salvá-lo, ele resolve lutar com Deus. E passa uma noite inteira insana de luta com Deus, quando na realidade ele tinha que passar a noite inteira abraçado com Deus, agradecendo pela resposta. E de manhã, quando ele se dá conta disso, é que ele inverte o modelo. Por isso eu falei, tem uma cruz certa e uma errada, e a gente precisa escolher a certa. Se escolher a cruz errada, o fim não é agradável. Felizmente, a misericórdia de Deus ainda nos permite, mesmo quando escolhemos a cruz errada, ele vem e nos toca, nos deixa manco, como deixou Jacó, para ver se a gente acorda, para ver se a gente percebe o que está acontecendo, para ver se a gente entende o que está ocorrendo. E tudo isso faz parte dessas cenas que envolvem a história de Jacó, seja a história de Jacó lá no fim do Vale de Jaboque, seja a história de Jacó no começo do processo, quando ele se rende a Deus em Betel. Esses elementos presentes na história de Jacó, esses elementos presentes na sua conduta e a persistência dele na promessa são exemplos importantes para a gente se lembrar, e o contraste com seu irmão Esaú. Isso é importante a gente se lembrar nessas histórias, para refletir sobre essa transição, sobre essa transformação, sobre esse processo que ocorre nessa história. O que eu espero é que ao longo dessa semana Deus nos ajude para a gente entender qual é a nossa parte, o nosso papel dentro desse processo do crisol, uma vez que todos que estão no mundo terão os crisóis, independentemente da sua vontade, porque o crisol é a misericórdia de Deus atuando na provocação de nossa transformação, mas é importante que a gente entenda o nosso papel para poder responder adequadamente à ação do crisol e não errar na interpretação, acusando Deus de tirania quando exerce o crisol ou tratando inadequadamente desses processos. Vou terminar com um dos textos que está na reflexão de sexta-feira, da lição dessa semana, que é o texto primeiro que aparece lá, que diz assim: essa é a vontade que constitui tão importante fator do caráter humano, foi, pela queda, entregue ao domínio de Satanás. E desde então, ele tem atuado no homem o querer e o realizar segundo a sua vontade, mas para a inteira ruína e miséria humanas. O que é importante a gente lembrar é que enquanto a gente está no mundo, a existência do pecado, que altera o paradigma original da criação, nos faz natural pecador, nos faz, como processo de consequência sem muito pensamento, o pecado. Portanto, quando a lição propõe, quando o autor da lição propõe, lute com toda a energia, o que na realidade acontece é, eu preciso me livrar dessa constante, que é o pecado dominando o caráter humano, pela proximidade com Deus que permite a transformação disso,
e o estabelecimento de um novo paradigma, que é o paradigma da proximidade com Deus contra o homem natural, que é o que me conduzirá ao final para a retirada plena do homem carnal e o estabelecimento do homem espiritual, nas palavras de Paulo de Coríntios 15. Esse é o nosso alvo, essa é a nossa estrada para essa semana, tentar entender todos esses aspectos nas leituras que nos foram propostas, e eu espero que ao fim da semana a gente tenha concluído a percepção deste papel com um desejo de resposta afirmativa de sim, eu aceito essa transformação e eu aceito me envolver nessa batalha, que é uma batalha de nível pessoal, no sentido da permissão da atuação de Deus e do Espírito da Verdade na nossa transformação. Que essa seja a nossa jornada essa semana, é o meu desejo para todos vocês. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque a atuação do Espírito nos permite o reconhecimento de quem somos, a percepção exata do nosso pecado e, principalmente, a declaração eterna e perene de justiça que purifica e perdoa todo e qualquer pecado. Dá, Senhor, que a atuação do Teu Espírito nos permita essa transformação e que a nossa resposta afirmativa aos seus apelos possam produzir os efeitos e fruto do Espírito que possibilitarão a transformação e o crescimento não só nosso, mas de outros, e o conhecimento de outros a respeito da Tua justiça. Dá, Senhor, que, se possível, possamos assistir à resolução de tudo isso, que é a redenção final e a transformação plena disso que hoje é carnal, naquilo que é espiritual e perfeito por toda a eternidade. É o que te pedimos em Cristo Jesus, e em nome dele que oramos. Amém.